Alguma coisa lá longe não parece muito certo. Tem um rio de lama correndo por onde antes havia apenas mata. As pessoas, fazendo essas imagens, não estão exatamente num lugar seguro. Percebendo que a lama se aproxima e que a correnteza é forte, essas pessoas correm. Elas precisam achar um lugar alto e seguro. Depois da correria, depois do desespero, o que parece é que essas pessoas estão ilhadas, relativamente seguras, mas ilhadas. Elas acabaram de sobreviver à coisa mais cruel e mais burra que o Brasil já fez contra si mesmo. Aqui começava o chamado Desastre de Mariana, em Minas Gerais, que você poderia e deveria chamar de Crime de Mariana. Um episódio que parecia estúpido demais para se repetir. Menos de 4 anos depois, aconteceu de novo. Agora é apenas justo que o Brasil se pergunte onde e quando isso vai acontecer mais uma vez. Erro é uma coisa, desastre é outra e crime é diferente. O que aconteceu em Mariana é todas essas coisas. É errado, é desastroso, é criminoso. O Ministério Público de Minas Gerais constatou que houve negligência nos procedimentos de segurança e engenharia. O monitoramento das condições da barragem foi igualmente deixado de lado. Quando essa lama, cheia de metais pesados como arsênio, chumbo e mercúrio, chegou ao Rio Doce, 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo tiveram seu suprimento de água contaminado. Pescadores perderam seu meio de vida. Comunidades inteiras foram soterradas. Em pouco tempo, a lama chegava ao oceano. E a divisão clara ali das águas do mar, barrando a água avermelhada da lama da morte da Samarco. São densidades diferentes, por isso, assim como o Rio Negro, quando encontra o Rio Solimões, marca claramente a divisão de duas águas bem diferentes, que segue ao longo de mais de 120 quilômetros, praticamente sem se misturar. Os efeitos dessa lama aqui ainda serão sentidos ao longo de todo um século. As perspectivas mais otimistas consideram que 100 anos é o tempo que os biomas destruídos pela lama vão levar para se recuperar. E toda essa lama, ela é propriedade de alguém. Ela é propriedade da Samarco. Isso pertence a essa companhia e foi irresponsavelmente jogado dentro das casas e dos quintais de milhões de brasileiros. A Samarco, por sua vez, pertence a uma joint venture formada pela brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. Sozinha, a Samarco lucrou 2,8 bilhões de reais apenas em 2014, o ano anterior à lambança geral que ela promoveu em Minas Gerais e no Espírito Santo. E pode ter certeza, o que aconteceu em Mariana foi um desastre para o Brasil, mas para a Samarco, nem tanto. O primeiro acordo com o Ministério Público Federal estabelecia o pagamento de 1 bilhão de reais. É muito pouco para a empresa que tinha lucrado um total de 13 bilhões nos 4 anos anteriores. Esse valor foi renegociado em 2016 e agora ele até pode chegar a 4 bilhões. Mas bota fé, continua sendo ridículo. A Samarco poderia ter sido responsabilizada de verdade. Comissões especiais foram formadas para investigar o desastre em pelo menos 3 casas legislativas: a Câmara Federal em Brasília, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também a de Espírito Santo. Nenhuma comissão concluiu absolutamente nada, mas a imprensa descobriu que os deputados que formavam essas comissões recebiam dinheiro da Vale, que controla a Samarco. Esse dinheiro, teoricamente, era para fazer campanha. Isso é Brasil.
20 de abril de 2010, a plataforma de petróleo Deepwater Horizon, que é propriedade de uma empresa chamada Transocean, a Transocean que é controlada pela British Petroleum, essa plataforma explodiu. A explosão matou 11 pessoas e feriu outras 22. Aqui também houve um dano ambiental grave. A plataforma continuava em chamas enquanto fazia o petróleo jorrar no Golfo do México. O petróleo começou a vazar em abril e só parou em junho daquele ano. No total, foram aproximadamente 600 milhões de litros. Não há compensação possível para esse tipo de desastre, só que a British Petroleum não saiu ilesa, como a Samarco. Ela pagou uma multa de 20 bilhões de dólares. Foi obrigada a gastar outros 32 bi com a limpeza do vazamento. A empresa perdeu 35% do valor de mercado nos meses que se seguiram ao incidente. Agora, compara isso com o que aconteceu com a Samarco e você vai ver que o Brasil perdoa muito fácil. Perdoa tão fácil que nem mesmo aqueles 4 bilhões a Samarco precisou pagar. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Porque o volume de água que está passando ali não é brincadeira. A pista já foi interditada e está descendo muito rejeito minério ali. Sabe-se Deus o que aconteceu. Aconteceu o pior, aconteceu de novo. Tudo igual, a mesma empresa, na mesma região, as mesmas imagens. O presidente da Vale se diz surpreso e faz previsíveis promessas de solidariedade. Mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Porque com o volume de coisas que acontecem, certamente tem. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas, a resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo que tiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável. Por trás dessa declaração existe aquele passado que envolve outros crimes ambientais e outras multas que, apesar de baratas, nem foram pagas. A Vale segue irresponsável porque não é responsabilizada. A Vale, aliás, não é nem nomeada pelas autoridades. O presidente da República não se permitiu mencionar a poderosa Vale. Na boca dele, essa é uma empresa, assim, sem identificação. Tivemos a triste notícia do rompimento de uma bagagem de dejeitos de uma empresa em Brumadinho. Na manhã deste sábado, a população de Brumadinho foi avisada. Pode acontecer de novo. Atenção! Evacuação geral da área! Procure o local mais alto da cidade! Evacuação de emergência! E pode acontecer de novo mesmo, porque no Brasil o crime ambiental compensa. Compensa tanto que ele virou estratégia de negócios. Dessa lama agora, nesse ângulo, é muito impressionante. Eu volto a chamar a sua atenção para quem está trabalhando ainda do lado direito. Você vê que tem um carro que tenta recuar. Ele dá a volta ali na parte do alto à direita, mas não vê saída. A locomotiva também, ela agora segue em outra direção, o que parece ser arrastada pela força da lama, na parte direita, no alto do seu vídeo. É como se as pessoas que estivessem trabalhando ali estivessem encurraladas pela lama. E ela vem realmente numa velocidade muito grande, com uma força muito grande. E vendo essas imagens, a gente já tem uma ideia do que aconteceu e da destruição que ela deixou depois. Nós vimos ao longo desses 8 dias de buscas
os destroços, a cidade de Brumadinho, as estradas, as casas, os carros revirados. E aí, com essas imagens, a gente tem uma ideia do que foi a força, o impacto da lama em toda essa região. Aí, novamente, você vê a imagem do alto, a barragem de Feijão se rompendo, movendo todo o solo, junto com ela, de toda aquela região. A lama vem numa velocidade muito forte, muito alta, encobrindo toda a mata. E o complexo, com os trabalhos, ainda havia 400 funcionários trabalhando aí na Vale na hora do acidente. Alguns conseguiram se salvar. E você vê novamente, então, aí essas imagens que dão a dimensão do que foi a tragédia na última sexta-feira. Essas imagens foram gravadas no município de Tamandaré, no sul de Pernambuco. Desde o início de setembro, manchas de óleo apareceram em várias praias do Nordeste. Mobilizações como essa têm sido o único jeito de lidar com o problema. Isso aí, gente, estamos conseguindo. Vamos em frente. Mais de 2.000 quilômetros de praias já foram contaminados pelo vazamento de petróleo cru. A origem desse material não foi identificada até agora. Segundo o Ministério Público Federal, esse é o pior desastre ambiental da história do litoral Nordeste. E apesar de toda essa gravidade, muito pouco foi feito. Por quê? É o que a gente vai tentar compreender a partir de agora. As primeiras manchas de petróleo apareceram ainda no início de setembro. Só um mês depois é que a Polícia Federal instaurou o inquérito para descobrir a origem da poluição. O governo federal agiu de maneira lenta, esparsa e desordenada, isso quando agiu. O desempenho sofrível foi admitido, em alguma medida, pelo almirante Alexandre Rabelo, da Marinha. Numa audiência no Senado, no dia 17 de outubro, o almirante tentou mostrar a gravidade da coisa, que era para fazer com que os senadores compreendessem as dificuldades que o Estado brasileiro vem tendo. Então, um incidente inédito, né, em extensão e também em duração no tempo, né, que talvez explique alguma dificuldade que estamos tendo. A maior insatisfação nessa audiência do Senado foi constatar que até agora ninguém sabe de onde vem o óleo que se acumula em praias dos 9 estados do Nordeste. No final de setembro, um laudo sigiloso da Petrobras foi vazado. Esse laudo apontava a possibilidade de que o petróleo tivesse vindo da Venezuela. Só que essa hipótese não foi confirmada pelo almirante. E a Marinha identificou que esse óleo não é produzido no Brasil. Esse é o limite da nossa competência técnica para afirmar em relação ao óleo. E ele corresponde ao que a Petrobras também analisou. Ou seja, não é um óleo produzido no país ou comercializado pela empresa. Até agora, tudo que se tem sobre a origem do petróleo são especulações. Fato mesmo é a inação do Estado brasileiro diante de um desastre que, como você viu aí, o próprio Estado assume como grave e inédito. Eu falei como ele, a intenção de dizer que é Venezuela ou não, seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. A gente tem que deixar de jogar. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos.
É verdade que as primeiras manchas de óleo foram observadas entre o final de agosto e o início de setembro. Só que a tragédia já começava a se desenhar muito antes. Se eu quisesse ser maldoso, eu diria que a tragédia começou a se desenhar nesse exato momento aqui, em janeiro. Só que eu não quero ser maldoso, eu quero ser preciso. Então o mais correto é dizer que a tragédia começou a tomar forma no mês de abril, porque foi nesse mês que o governo Bolsonaro extinguiu os comitês que definiam o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água, que pode ser identificado pela sigla sugestiva PNC. O PNC é basicamente um conjunto de protocolos a serem utilizados em casos de derramamento de óleo. Era exatamente disso que o Brasil precisava agora. Uma reportagem da TV Brasil, exibida quando o plano foi lançado em 2013, vai te ajudar a entender. E foi lançado hoje um plano nacional para reduzir os impactos ao meio ambiente causados por vazamento de óleo no mar e também nos rios. A ideia é que este plano seja acionado sempre que ocorrer acidentes de grandes proporções. O plano vai ser colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção com derramamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. Pausa. Vamos retomar o que o repórter disse nessa reportagem de 2013, quando o PNC foi lançado. Ele disse: o plano será colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção, com derramamento de óleo. Só que não. Infelizmente, o plano foi jogado fora 5 meses antes do momento em que ele seria extremamente necessário. Bolsonaro, seu ministro da Defesa e o comando da Marinha, todos reunidos no palácio. Aqui, alguém liga um celular e transmite a reunião ao vivo. Em circunstâncias assim, o presidente costuma usar a dúvida como matéria-prima para criar verdadeiras teorias conspiratórias. Do mesmo jeito que mamadeiras eróticas foram distribuídas em escolas, do mesmo jeito que ONGs teriam colocado fogo na Amazônia. Agora, o derramamento de petróleo no Nordeste seria uma ação dos opositores de Bolsonaro, que querem impedir o leilão de partes do pré-sal em novembro. Nunca é incompetência, sempre é conspiração. O importante é que, provavelmente, seja um crime ambiental, porque um navio que foi um incidente ou um acidente não notificou isso aí, né? Então a Marinha, junto com os outros órgãos, estão verificando essa possibilidade, que não é muito remota. Agora deixa a pergunta e resposta por mim, né? Coincidência ou não, nós temos uma leilão aí da sessão onerosa. A gente fica perguntando, eu me pergunto, né? A gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. Poderia, não preciso responder os senhores não, ser uma ação criminosa para prejudicar esse leilão? Então uma pergunta que está no ar. Outra pergunta que fica no ar é: como estariam as praias do Nordeste agora se o governo Bolsonaro não tivesse jogado fora aquele plano nacional de contingência, hein? O óleo já chegou na ilha. E muito! É tipo um piche, tipo um... Olha pra aqui como tá. Outra dúvida, ainda longe de ser respondida, é sobre o impacto de um crime ambiental como esse. Vocês acham que elas vão sobreviver? Infelizmente, esse acaba de se tornar o vídeo mais visto sobre o Brasil no Twitter. Mais de 20 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo das queimadas em Rondônia, que ajudou a espalhar a hashtag #PrayForAmazônia pelo mundo na última quarta-feira, 21 de agosto. Sim, estamos enfrentando a pior onda de incêndios na Amazônia nos últimos 7 anos.
Tá, mas o que está causando esses incêndios? Eles são criminosos ou esses incêndios são naturais pela época do ano? E qual a real importância da Amazônia pra gente? É tudo isso que falam mesmo? Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e hoje eu vou tentar explicar de uma forma simples o que está acontecendo na Amazônia. Então você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, clica lá e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Junte-se a essa comunidade maravilhosa que valoriza o conhecimento e a informação. Se inscreva no canal e faça parte da galera. Mas vamos lá! Assim que as pessoas perceberam que a Amazônia estava queimando, o assunto foi direto para os trending topics, para os assuntos mais comentados. Celebridades se manifestaram, né? O Cristiano Ronaldo, Madonna, Leonardo DiCaprio. Só que é importante esclarecer que essas fotos são de queimadas de outros anos, não de 2019. Inclusive, o que mais teve foi gente compartilhando foto que não tinha nada a ver com o negócio. Mas é sempre assim, quando algo desse tipo viraliza, sempre vem acompanhado de desinformação. É por isso que eu estou aqui para explicar as coisas direitinho para vocês. Primeiro vamos entender onde tá rolando esses incêndios. É tudo na Amazônia? Não, não é não. Aliás, muita gente confunde Amazônia e Amazonas, tá? Amazonas é um estado brasileiro da região norte e a Amazônia é uma floresta que tem sua maior parte na região norte do Brasil, mas também ocupa territórios de outros países. Mas voltando, as queimadas não estão acontecendo exclusivamente aqui no Brasil. Essas queimadas estão rolando também em vários outros países da América do Sul, como por exemplo Argentina, Paraguai e Bolívia. E mesmo aqui no Brasil não é só a floresta amazônica que está ardendo. Outros estados como Mato Grosso, São Paulo e Paraná também têm focos de incêndio. Então tem incêndio rolando em vários tipos de vegetação. É cerrado, é pantanal, é mata atlântica. Então não é só no Brasil e não é só na Amazônia. Agora você sabe onde isso está acontecendo, é hora de explicar as causas desses incêndios. Algumas pessoas, como o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, estão falando que essas queimadas são comuns nessa época do ano, por causa do tempo seco. E isso por acaso é verdade? Então, é uma meia-verdade. Sim, o tempo seco do inverno contribui muito para que o fogo se espalhe. Porém, isso não quer dizer que a Amazônia fica seca ao ponto de incêndios começarem de forma espontânea. Se a gente estivesse falando do Cerrado, que é muito mais seco, isso poderia acontecer sim, até com certa facilidade. Mas na Amazônia é praticamente impossível. Praticamente porque, sei lá, pode rolar uma tempestade e um raio cair no meio da floresta dando início a um incêndio. Isso é possível? Claro que sim, mas seria um fato isolado. Resumindo, a gente pode partir do princípio que de cada 100 incêndios que rolam na Amazônia, 99 deles com certeza foram causados pelo homem. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2018 e julho de 2019, tivemos um aumento de 50% nos alertas de desmatamento. Esses alertas coincidem com o prometido Dia do Fogo, organizado por fazendeiros do sul do Pará, que segundo eles servia para mostrar trabalho para o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o próprio ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, após sobrevoar áreas atingidas pelas queimadas no Mato Grosso, ele afirmou que os incêndios que ele observou eram de origem criminosa. O próprio ministro falou, origem criminosa. Aqui na cidade, claramente no perímetro urbano, fogo colocado proposital. Mas por que estão queimando as nossas florestas, meu Deus? Bem, antes de mais nada, o Código Florestal libera queimadas em algumas situações. Então existem lugares onde você pode queimar legalmente, mas a pessoa precisa ir sempre antes num órgão ambiental dizendo quando e onde pretende fazer essa queimada para conseguir uma autorização. Os incêndios que são causados pelo homem têm dois objetivos diferentes. Um é usado para limpar a área depois da colheita, ou seja, preparar o solo novamente para um novo plantio. O outro é usado para desmatar uma área. Esse segundo é feito da seguinte forma. Primeiro cortam-se as árvores de um local, normalmente com o que é chamado de correntão, né? 2 tratores interligados por uma imensa corrente vão andando e derrubando as árvores. Essa floresta que foi derrubada fica um tempo lá no chão secando, geralmente adentrando a estação de secas, pois só assim a vegetação perde umidade o suficiente para que seja possível colocar fogo nela. Só depois que toda a vegetação foi queimada que é possível plantar o capim que os gados irão comer. O problema é que esse fogo das florestas já derrubadas muitas vezes escapa para áreas não desmatadas e caso esteja seco o suficiente acaba queimando também florestas que estão de pé. Esse é o principal tipo de queimadas que estamos vendo na Amazônia. Everything starts with small logging roads going through the forest. The road stays, and then a cattle rancher arrives, and then he starts cutting the remaining tree, burns everything to put cattle.
Então, pelo que tudo indica, a maior parte do desmatamento está vindo de incêndios criminosos. Só que assim, desmatamento no Brasil não é uma novidade, não é algo novo, trending, não. Desmatamentos sempre foram um problema grande por aqui. Estima-se que 17% da floresta amazônica desapareceu nos últimos 50 anos. Só que o assunto pegou fogo de uns tempos pra cá, desculpe o trocadilho, depois que vários estudos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram divulgados e passaram a ser noticiados pela imprensa. Na real, toda essa questão começou de verdade por causa dessa notícia aqui. Um aumento de 88% no desmatamento. Ok, isso é muito, isso é pouco, parece muito. Bem, em junho de 2019 foram desmatados 920,4 quilômetros quadrados de florestas na Amazônia. Um desmatamento equivalente a mais que o dobro da área da cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná. E tudo isso em apenas 30 dias. Mas também é importante dizer que o próprio INPE aconselha a não olhar essas estatísticas pegando apenas um mês, porque como são alertas de desmatamento, muitas vezes não deu tempo de checar se o desmatamento foi ilegal ou não. Mas isso não impede a gente de ver que esses dados mostram uma tendência que é das piores possíveis. Agora, quem não curtiu muito esses dados foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que tinha certeza que os dados eram mentirosos e insinuou que o diretor do INPE era traidor e que podia estar trabalhando para alguma ONG ao divulgar esses dados. O diretor do INPE na época, o físico Ricardo Galvão, rebateu essas críticas falando que o trabalho do Instituto é sério e que os dados eram sólidos. Nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. O resultado, ele foi exonerado do cargo de diretor do INPE. Ou seja, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, tirou ele do cargo de diretor. Mas pera, por que isso aconteceu? Os dados do INPE são de fato mentirosos? Seria Ricardo Galvão um charlatão e o INPE um instituto meia-boca? Bem, o Ricardo Galvão é professor do Instituto de Física da USP e um dos membros mais respeitados da Academia Brasileira de Ciências, tendo começado a sua carreira no INPE em 1970. Então não, o Ricardo não é um charlatão, mas a questão aqui não é nem ele, porque o presidente aparentemente não tinha nada contra ele. Aliás, ele não sabia nem mesmo o nome do diretor do INPE, não sabia nem quem era. A questão mais séria a se analisar aqui gira em torno dos dados divulgados, que o presidente falou que são mentirosos. Certo, mas como saber se eles são reais ou não? Como se mede um desmatamento? Será que os técnicos do INPE ficam andando dia e noite em nossas matas, contabilizando árvore por árvore e marcando em seu bloquinho de notas da Hello Kitty? Não. Eu não sei se muita gente sabe, mas o INPE é uma espécie de NASA brasileira que monitora a Amazônia de diversas formas por satélite. A primeira consegue detectar o que eles chamam de corte raso, que é quando a vegetação de uma região sumiu por completo. A segunda identifica desmatamentos quase em tempo real, funcionando como um sistema de alerta que dá suporte à fiscalização do IBAMA. O terceiro modo monitora o que aconteceu com a área desmatada. Os dados desse monitoramento são utilizados para entender se o motivo do desmatamento foi agricultura, pecuária, ação de madeireira, etc. E eles também têm um quarto modo que é chamado de Programa Terra Brasilis, que junta os dados do primeiro e segundo programas para mostrar um panorama geral do desmatamento na Amazônia. E foi justamente daí que surgiu a informação que os alertas de desmatamento de junho de 2019 foram 88% maiores que os de junho de 2018. Beleza, Castellari, entendi como o INPE monitora lá por satélite, beleza, mas como essas informações foram vazadas para a imprensa? Então, essas informações foram vazadas, na verdade não foi vazada, o INPE só postou no site deles mesmo. Os dados do programa Terra Brasilis estão disponíveis online. Qualquer pessoa do mundo pode entrar no site do INPE e acessar essas informações. E é justamente aí, nesse detalhe, que mora o absurdo da coisa. O presidente ficou bravo porque a imprensa divulgou dados que já eram públicos. E já eram públicos por causa da Lei de Acesso à Informação. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar, não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. Só que é isso, Bolsonaro não gostou dos dados e ele foi lá e exonerou o diretor do INPE. O problema não é o dado do desmatamento aparecer no jornal, o problema é o desmatamento. Eu sei, parece muito óbvio,
O certo seria dizer que a Amazônia é o umidificador do planeta. A principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. Os ventos da região do Equador empurram a umidade do oceano para dentro da floresta. As plantas não só usam essa umidade, como devolvem cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia para a atmosfera. Isso cria um enorme rio, mas eu não estou falando do rio Amazonas, e sim de um rio feito de nuvens que corre por cima de toda a floresta amazônica. É assim que ela produz as chuvas que caem não só na floresta, mas em várias outras regiões à sua volta. Brasileiros agradeçam muito a existência da Amazônia, porque sem ela, talvez você morasse num deserto. Eu não sei se você já reparou, mas os desertos tendem a se formar em regiões de latitude média. Observe o deserto de Kalahari na África, ou o Atacama no Chile, ou o deserto da Austrália, Saara. Bem, acho que já deu para entender, né? Agora, na América do Sul, principalmente naquele quadrado ali, Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e os Andes, na teoria, essa região deveria ser um deserto. Nos outros continentes, as regiões nessa latitude têm a tendência de serem áridas, mas aqui isso não acontece porque a Amazônia se encarrega de levar umidade até esses locais através de seu rio flutuante de nuvens que funciona literalmente como um irrigador, fazendo chover nesses lugares. O problema é que um dos efeitos do aquecimento global é o aumento da temperatura dos oceanos. Como o Atlântico está cada vez mais quente, parte da umidade que vinha do Equador começa a viajar para outros lugares, ao invés de ir para a Amazônia, e isso deixa a floresta mais seca. E aí o desmatamento se torna um problema maior ainda, porque uma região da floresta que perde sua vegetação natural fica ainda mais seca e vulnerável ao fogo. Então, se você coloca uma pessoa incendiando uma parte da Amazônia e junta isso com a floresta estar mais vulnerável ao fogo, o resultado é que esse fogo pode se espalhar ao ponto de sair de controle, devastando uma região muito maior do que deveria. Então, não é surpresa para ninguém que no ano que o desmatamento começou a disparar, a Amazônia se tornou o principal palco de queimadas no país. De cada 3 incêndios registrados em agosto, 2 tinham rolado na Amazônia. Isso corresponde a 65% das queimadas do país inteiro nesse período. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que a medição começou em 2003. A Agência Espacial Americana NASA afirmou que 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. Isso ajuda a explicar o fato do Brasil estar passando pela pior onda de queimadas dos últimos 7 anos. Os números realmente indicam um cenário bem assustador. Em 2018, por exemplo, tivemos mais ou menos 40 mil queimadas entre 1 de janeiro e 23 de agosto. Nesse ano foram mais de 78 mil. Galera, é quase o dobro. Mas se você ainda não está convencido, deixa eu te mostrar uma coisa. As 10 cidades do Amazônia que registraram o maior índice de desmatamento são justamente as que tiveram agora mais focos de incêndio. Viu como uma coisa está conectada na outra? Então, juntando todas essas informações, o resultado é o que estamos vendo agora na Amazônia. Mas, infelizmente, para o nosso presidente, o motivo das queimadas pode ser outro. Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. Pois é, não existe absolutamente nenhum indício de que os incêndios estão sendo causados por ONGs, tá? Não existe. Nos noticiários, um tal de Fundo Amazônia. Então, esse é um projeto internacional para combater o desmatamento na Amazônia e tem a Alemanha e Noruega como os principais financiadores. Pois bem, a Noruega já bloqueou o repasse de 132,6 milhões ao Fundo Amazônia. A Alemanha também já anunciou que vai suspender 155 milhões em doações para o meio ambiente não vinculadas ao fundo. E esse bloqueio aconteceu porque a equipe do governo mudou de forma parcial a equipe de gerenciamento que administra esse fundo, quer dizer, administrava. E o governo deixa isso acontecer justamente no momento em que estamos sem dinheiro, já que o próprio governo afirma que um dos problemas na fiscalização dessas áreas é justamente grana, money. Aliás, é meio trágico que a principal queixa do governo é que não existe dinheiro para fiscalizar a Amazônia ou preservar o meio ambiente de forma geral. O que eles não falam é que existia uma iniciativa que funcionava assim. Uma empresa que recebeu uma multa ambiental poderia ter desconto na multa caso aplicasse dinheiro em programas ambientais. Mas aí o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cancelou o projeto, dizendo que esse dinheiro não poderia ir para ONGs.
Então, se tá faltando dinheiro, não faz muito sentido essas atitudes. E o que agrava ainda mais a situação é a maneira com que o nosso presidente se comporta. A resposta do nosso presidente à Alemanha foi que os alemães deviam usar esse dinheiro para reflorestar o próprio país, que teoricamente precisaria mais disso do Brasil. Ele também postou um vídeo fake falando que a Noruega é um país que mata baleias no Polo Norte e não tem nada para oferecer para o Brasil. É claro que eu também preciso informar que a Noruega é um dos únicos 3 países do mundo que ainda permite a caça às baleias. E também é o principal acionista da mineradora Hydro Alunorte, acusada de ter provocado um acidente ambiental com água contaminada no passado, justamente em uma região da Amazônia que fica no Pará. Então eles não são um super exemplo de preservação, mas a questão é que não adianta divulgar um vídeo fake para atacar a Noruega e dizer que o governo norueguês não tem nada a oferecer para o Brasil. Na verdade eles têm, né? 132 milhões do Fundo Amazônia. Mas o que o próprio Bolsonaro e as pessoas que apoiam esse tipo de discurso mais deselegante não percebem, isso tem um efeito extremamente negativo para nossa política externa. Não faz muito tempo que foi assinado um acordo comercial enorme entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser ótimo para o Brasil, criando oportunidades comerciais gigantescas, o que faria muito bem à nossa economia, só que a sustentabilidade é um ponto muito importante do tratado. Isso não quer dizer que os outros países são super-heróis do ambientalismo e a preocupação deles é 100% com o meio ambiente. Claro, o ambiente é sim uma pauta importante hoje, mas estamos falando de países. Vamos ser sinceros, países não têm amigos, países têm interesses. Pense que um fazendeiro europeu não é contra o crescimento do Brasil porque tem um problema pessoal com a gente. O lance é que esse cara é obrigado a respeitar leis ambientais e isso faz o custo do produto dele aumentar. Ele não quer competir com o produto brasileiro que acaba sendo mais barato que o dele simplesmente porque é feito sem sustentabilidade nenhuma. E se você estivesse no lugar desse fazendeiro, você também não iria querer isso e iria pressionar o governo do seu país para barrar esses produtos brasileiros. Então entenda que a falta de sustentabilidade pode sim prejudicar muito o Brasil economicamente. Principalmente quando pensamos em produtos do agronegócio, que é um dos pilares da nossa economia. Tentar esconder os dados sobre desmatamento ou dizer que eles são mentirosos não ajuda ninguém. Tem satélite no mundo inteiro monitorando a Amazônia, não adianta. E não me entenda mal, o Brasil não tem leis ruins de preservação do meio ambiente. Não, elas são bem sólidas. O grande problema é que elas não são respeitadas e nem aplicadas. E esse é o grande problema. E assim, não podemos esquecer o fato do presidente ter tentado acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele só recuou porque foi extremamente criticado. Um governo que colocou um ruralista a favor da mineração em terras indígenas como presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Não vamos esquecer também que no mês de julho teve um recorde na liberação de agrotóxicos. E assim, essa é só a ponta do iceberg. Isso porque as políticas ambientais desse governo beiram o absurdo. Mas hoje temos um ministro do meio ambiente que quase zera a verba de combate a mudanças climáticas. Então não temos como ignorar que sim, o governo atual é parte do problema. Sim, é verdade que nunca tivemos um governo 100% ambientalista. Não, isso nunca aconteceu. Você pegar o governo do Fernando Henrique e os primeiros anos do Lula, o desmatamento na Amazônia era muito alto, por causa de uma expansão enorme que rolou na época com a pecuária e a produção de soja. Só que a partir de 2005 o desmatamento começou a cair porque foi aí que o INPE começou a usar o programa DETER, que ajudou demais na fiscalização do IBAMA. E aí, depois de quedas em vários anos, o desmatamento voltou a subir em 2016 porque o governo Temer fez um monte de concessões para ruralistas para aprovar o impeachment e depois para passar reformas impopulares. O Brasil tem uma boa política ambiental e a gente não pode regredir nesse aspecto. Precisamos continuar criando e incentivando leis que preservem o meio ambiente. Precisamos também fortalecer os órgãos ambientais. Mas, além disso tudo, é preciso que o governo fiscalize. Fiscaliza, governo! Porque se houvesse uma fiscalização efetiva, por exemplo, da Amazônia, eu tenho certeza que não estaríamos passando por essa situação. Você não vê isso aqui todo dia. Reunidos aqui estão todos os ministros que já passaram pela pasta do meio ambiente desde 1992. É gente diversa, de origens diversas, com ideologias diversas. Só que existe um consenso capaz de unir esses caras. O governo brasileiro está determinado a voltar no tempo e a tratar o meio ambiente como um problema. E por isso criou uma espécie de Ministério do Anti-Meio Ambiente. Por
Porque o que acontece é que nas falas e nos atos se desqualifica os órgãos ambientais, se desqualificam os agentes ambientais e se desqualificam as leis ambientais. Então tudo que foi dito aqui por nós todos, que foi sendo construído ao longo do tempo, a essas leis, instituições fiscais, é colocado um sinal negativo. O IBAMA é uma indústria de multa, né? As leis anti-desmatamento são obstáculo ao desenvolvimento da agricultura. Áreas importantíssimas para a preservação ambiental estão sendo colocadas nas mãos de gente que lucra com a destruição do meio ambiente. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas é vital, porque quase toda a floresta que o Brasil consegue preservar está nessas reservas. Só que agora o responsável por demarcar essas áreas é o Ministério da Agricultura, ou na prática, o agronegócio. Ao mesmo tempo, o governo já fala em rever o tamanho dos parques nacionais e também dificulta a vida dos fiscais do IBAMA. A pergunta aqui é: por quê? Por que o governo anda tão determinado a destruir as riquezas naturais do país? Não tem nada mais importante que isso acontecendo no mundo. A Amazônia queima num ritmo assustador, e isso acontece numa época que já seria temerária por si só. A humanidade tem pouco tempo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Para que a fumaça das queimadas fizesse o dia virar noite em São Paulo, muita coisa teve que mudar na maneira como o Brasil gerencia o seu patrimônio ambiental. E hoje a gente olha para como as políticas ambientais brasileiras foram desmanteladas desde o início do ano. Em campanha, Bolsonaro reclamava das multas ambientais e prometia afrouxar a fiscalização em cima dos madeireiros, mineradores e pecuaristas. Ele venceu a eleição e começou a falar em acabar com o Ministério do Meio Ambiente. A ideia era colocar toda a estrutura de fiscalização ambiental dentro do Ministério da Agricultura, porque assim os ruralistas seriam os chefes das pessoas que os fiscalizam. Mas não foi bem isso que aconteceu. Bolsonaro manteve o Ministério do Meio Ambiente e escolheu Ricardo Salles para comandá-lo. Ricardo Salles, você bem sabe, foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo e, nessa ocasião, ele foi condenado por fraude ambiental. O Ricardo Salles teria alterado mapas de uma reserva para atender aos interesses de mineradores amigos dele. Assim que assumiu o ministério, Salles acabou com a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas. Essa secretaria era parte importante da estrutura que o Estado tem. Tem não, da estrutura que o Estado tinha. Ok, a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas era parte importante da estrutura que o Estado tinha para prevenir as queimadas. Só que o Salles achava que essa secretaria aí era uma bobagem. Ao acabar com a secretaria, ele declarou: a secretaria tinha virado cargo honorífico. As pessoas ficavam fazendo turismo internacional às custas do governo. O Serviço Florestal Brasileiro foi criado em 2006. A principal atribuição do órgão é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para os proprietários de imóveis rurais. Basicamente, o CAR identifica quais áreas são reservas legais e quais áreas são de preservação permanente. Esse cadastro é o jeito que o Brasil tem de separar as terras que podem virar lavoura ou pasto das terras que precisam ser preservadas. Até recentemente, o Serviço Florestal Brasileiro, que é responsável por esse cadastro, era ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Aí, no governo Bolsonaro, o serviço pertence ao Ministério da Agricultura. Ou seja, agora são os agricultores que decidem o que pode e o que não pode ser desmatado.
O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Chico Mendes, você sabe, foi um ativista reconhecido mundialmente por ser comprometido com a preservação da Amazônia. Só que o bolsonarismo não gosta da trajetória de Chico Mendes. Nessa entrevista, o ministro do Meio Ambiente diz o que acha de Chico Mendes. As pessoas que são do agro, que são da região, dizem, olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. Chico Mendes, o que dizem ao senhor sobre... O que o pessoal do agro diz para o senhor sobre Chico Mendes? O Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar, fazia uma manipulação da opinião ali da turma. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Eu queria a sua visão. Para mim, eu sou muito pragmático. É um homem reconhecido pela ONU, uma liderança mas a ONU reconhece reconhecida pela ONU. Coisa errada também. Não quer dizer nada? A ONU reconhece o Instituto Chico Mendes hoje é responsável por fiscalizar e monitorar as unidades de conservação federais. Os servidores desse órgão hoje enfrentam todo tipo de assédio, ameaça e agressão e uma hostilidade aberta do governo. Basicamente, as pessoas que trabalham no ICMBio hoje são subordinadas a pessoas que gostariam de vê-las mortas ou, no mínimo, desempregadas. Recentemente, servidores do ICMBio se manifestaram em uma carta aberta. As reivindicações presentes na carta mostram como são tratados esses profissionais. O texto pede para por fim a política de assédio e intimidação de servidores, envolvendo, entre outras estratégias, as remoções de cunho punitivo, o cerceamento à livre manifestação, além de críticas e insultos às instituições e servidores por parte do alto escalão do governo federal. O IBAMA não recebe do governo Bolsonaro um tratamento muito diferente do ICMBio. A ideia é dificultar a vida de quem quer trabalhar e fazer aquilo que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis nasceu para fazer, que é preservar e conservar o patrimônio natural brasileiro. No IBAMA também há assédio, ameaça e cerceamento das liberdades. E pior, hein? O governo colocou dentro do IBAMA gente disposta a sabotar o IBAMA. Um exemplo. Em maio, o IBAMA começou a divulgar em seu site onde e quando seriam feitas as ações de fiscalização. É mais ou menos como se a polícia avisasse onde e quando vai fazer uma blitz. O aviso do IBAMA é a deixa para que desmatadores escapem impunemente. Além disso, o ministro Ricardo Salles exonerou todos os superintendentes regionais do IBAMA. Ele deveria ter indicado outras pessoas para esses cargos, só que parece que ele não está com muita pressa para fazer isso não. E sem superintendentes regionais, o IBAMA fica desarticulado e sem lideranças nos estados. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui, Bolsonaro e Ricardo Salles aparecem em uma coletiva de imprensa convocada para dizer que o Instituto mente quando divulga dados sobre as queimadas na Amazônia. O ministro da Ciência e Tecnologia não está na sala. A imprensa estranha. Jornalista Daniel Golino, Jornal O Globo. Primeiro, saber por que o ministro Marcos Pontes não veio, se o INPE é vinculado à pasta dele. O ministro Marcos e eu nos falamos muito de ontem para hoje, nos encontramos na reunião, temos trocado mensagens e posicionamentos a cada instante e não é necessário que estejamos todos aqui, uma vez que essas apresentações, essas informações são de consenso nosso enquanto governo. Pouco depois, o diretor do INPE seria demitido. A demissão do cientista Ricardo Galvão passa um recado claro: o governo não quer que a sociedade saiba o que acontece na Amazônia. Assim como o ICMBio e o IBAMA, o INPE é uma dessas estruturas que o bolsonarismo quer exterminar. Ninguém pode dizer que não houve aviso sobre os resultados de todas essas medidas aí que nós comentamos até aqui. Nessa reunião estão todos os ministros de meio ambiente que o Brasil já teve desde os anos 90. Essas são pessoas diferentes que atuaram em governos diferentes e subscrevem a ideologias diferentes. Mas, apesar das diferenças,
todas essas pessoas trabalham com os mesmos fatos. E por trabalhar com fatos, eles sabiam, o desmanche das políticas ambientais só podia dar no que deu. Primeiro, porque o que está sendo feito é parte de uma premissa absolutamente equivocada, intelectualmente pobre, conceitualmente absolutamente fora de qualquer padrão, que é de colocar a questão do desenvolvimento e a questão do meio ambiente como questões excludentes. Não precisam os ruralistas atacarem o Ministério do Meio Ambiente. O próprio ministro do Meio Ambiente faz esse papel por eles. Que esse é um momento mais do que difícil. É um momento do nonsense, porque está se fazendo coisas que as consequências serão dramáticas para a ecologia, para a sociedade e para a economia. A tragédia vinha sendo escrita mês a mês, medida após medida. Para que o dia virasse noite em São Paulo, materializando o caráter sombrio da guerra do bolsonarismo contra a natureza, houve muitos desmandos. Desmandos dos quais você nem tinha ouvido falar até esse vídeo aqui. Quando as pessoas veem esse planeta de fora, elas se inspiram. Algumas tiram dessa visão algum tipo de experiência quase mística. Outras encontram as palavras mais bonitas para expressar as coisas mais verdadeiras. Foi o que aconteceu quando Carl Sagan se deparou com essa foto aqui. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, para o qual nossa espécie possa migrar. Visitar talvez, se estabelecer ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra é onde estamos estabelecidos. Goste ou não, a Terra é o que você e eu temos em comum. E olha, é bastante coisa. Seria ótimo se fosse um amor partilhado por todos nós. Mas na verdade, basta que seja um interesse em comum. E todo mundo está interessado em sobreviver.